preparação intensiva, Alzira Lário correu sem parar 246 km desde a cidade de Atenas até Esparta, enfrentando todo tipo de terreno e condições meteorológicas. A atleta conta a sua experiência inesquecível e única como vencedora da primordial Ultramaratona Spartathlon 2001. Mas primeiro, o que é a Ultramaratona Spartathlon? A Ultramaratona Spartathlon é uma prova histórica de longa distância e uma das mais difíceis de completar, mas ao mesmo tempo a mais interessante. Esta consiste numa distância de 246 km entre as cidades gregas de Atenas e Esparta, realizada desde 1983. A sua vertente histórica baseia-se em Fidípedes, um mensageiro ateniense que foi enviado à cidade de Esparta no ano 490 a.C. para procurar ajuda contra os persas na Batalha de Maratona. Até aos dias de hoje, este percurso é recriado na Ultramaratona Spartathlon todos os anos no mês de setembro. A corrida começa às 7 da manhã, na Acrópole. Começam em direção ao litoral, percorrendo a costa até Corinto. Depois passam em Nemea, Nestani, Tégia e finalmente Esparta. Alzira Portela Lário foi uma das corredoras desta ultramaratona em 2001, tendo sido a primeira mulher portuguesa a vencer, com uma marca de 30 horas, 31 minutos e 41 segundos. Porém, esta atleta não teve um início assim tão comum da sua carreira. O meu desporto foi assim. Eu não gostava de desporto. Não gostava, nunca tinha feito desporto até aos 28 anos e quando eu faço desporto por prescrição médica, porque ela me queria que eu queria. Era quase como... Era a única coisa que eu tinha para não andar sempre a gemer e doente e a tomar comprimidos que fizesse uma atividade física. Então eu quase sou obrigada a fazer desporto. E depois de estar aí, comecei a gostar. E depois de gostar, só queria ganhar. Eu gostava muito de participar, era treinar toda a semana, participar, mas eu tinha que ganhar. E então depois sempre as coisas, toda a minha carreira foi gerida assim. E tu imagina, eu começo a correr num clube que tinha muita gente, chama-se, ainda hoje existe esse clube, Vila de Cangas. E havia de gente, dos miúdos pequenos, de 5 anos até a 70 anos. E quando eu comecei a correr, toda descoordenada, porque eu era muito descoordenada, havia uns miúdos pequenos que vinham atrás de mim e eles diziam assim, olha, para onde vai esta velha? Onde vai esta velha? E aquilo magoou-me tanto, mas esta velha. E eles iam eles falando e tal, e rindo-se e chamando-me velha. E eu com 28 anos, mas eles, para a idade deles, claro, eu era muito velha. E eu disse, onde é que eu vou-vos mostrar quem vai ser a velha? E anos mais tarde, depois, eles já começaram, claro, eles foram crescendo e eles depois vinham dar-me os parabéns e diziam, que eu recordo-me quando começou a correr, que era muito descoordenada, eram os braços não sei por onde, descoordenadíssima e corria mal e cansava-me muito. E foi uma motivação de me chamarem velha, que eu disse, mas sou mais velha, mas gosto de dizer que a velha onde é que vai dar. Sim, várias coisas pequeninas, mas que te marcam assim, coisinhas tão pequenas e tão insignificantes que eu às vezes me agarrava a essas coisas. As provas de 100 km, no atletismo ainda não está para ir aos Jogos Olímpicos, uma prova de 100 km. Mas nós temos nos 100 km, no ultrafundo, uma prova que no fundo é para nós os atletas, é como sejam os Jogos Olímpicos, que é o Spartathlon. Só que o Spartathlon é uma prova muito dura, são 246 km a fazer e é preciso treinar muito e para uma prova dessas ou tens que fazer consciente mesmo que vais lá ganhar ou que vais estar nos primeiros lugares, porque senão, a mim pelo menos, não me motivava a não ser de outra forma. Só que o circuito e eles, o percurso que davam, eu conseguia saber o percurso, todas as indicações que eles deram. Foi-me um pouco difícil ainda tardar a eu estar motivada para preparar. Quando eu consegui estar preparada, disse ao meu treinador, ok, prepara o treino que eu vou treinar. Mas eu vou treiná-la para ganhar, porque senão eu não quero ir. Então digo-te que foi um ano de morrer a treinar em quilometragem, ginásio, mas eu ginásio sempre fiz, em ginásio, em tudo. Olha, foi duro. E nessa mesma prova que fizemos, fazia-nos várias provas para depois vermos a minha, como é que eu estava, como é que a minha preparação estava. Então, antes de fazer o Spartathlon, fizemos uma prova que foi de unir as duas catedrais, Catedral de Santiago, de Tui, a Catedral de Santiago.
eram 15 dias antes da prova. E então, digo-te que foi um dia de treino de morrer. Foi de sofrer desde Porrinho, eu só corri bem desde tu e a Porrinho, cheguei a Porrinho eu já podia arrumar as sapatilhas e ir para casa. Porque eu já ia toda rota, aquilo que nós temos, que já não aguentas mais. Já ia cansadíssima. E eu e um atleta espanhol que preparámos os dois, com o mesmo treinador, preparámos os dois a prova. Ele estava em Leão e eu estava em Galícia. Então, nos treinos largos, eu ia lá, à terra dele, ou ele vinha a Galícia para treinarmos juntos. E fizemos essa prova, esse treino, em competição os dois. Olha, eu fui sofrer até morrer. E ele ia lá cantar e a brincar e ali eu dizia, meu Deus, mas o que é que eu vou fazer daqui a 15 dias? Correr 246 km, se eu hoje vou fazer 100 km e eu não posso. Eu aos 15 km eu já não podia. Mas eu sabia que era para ali. E depois aquilo estava muito bem montado e em Espanha as coisas são muito diferentes. Eu sinto muito dizer isto, mas é verdade. Nós íamos 2 atletas, a polícia de cada localidade nos vinha receber, cortaram a autoestrada para nós fazermos para aí 8 km, para nós corrermos em Pontevedra, ao meio-dia, numa hora da ponta, olha, todas as pessoas saíam do carro, porque também isso também estava programado, estava tudo programado. E eu tinha que, naquele X tempo, eu tinha que chegar ali. Custasse muito ou pouco, eu tinha que chegar. E isso também depois ia ser transmitido pela televisão, então eu também ia à televisão connosco, olha, era algo muito bonito. E tínhamos uma hora certa para chegar a Santiago, entrar dentro do Lourdes naquela hora exata, e foi muito de sofrimento, de muito sacrifício, de muito lutar, e quando cheguei lá, eu disse assim ao meu treinador, estão aqui as sapatilhas, pega-te nas sapatilhas, vai-te correr à Grécia, porque eu não vou. Eu com o que sofri hoje, fazendo 100 km, eu ao Spartathlon eu não vou conseguir correr. E ele só me disse, estou contente, porque é um sinal que tu treinaste, fizeste exatamente o que tinhas de fazer. Hoje terminas a semana com 300 km, cansada como estás, a partir de hoje vamos baixar o treino e tu vais correr o Spartathlon lindamente. O outro atleta foi gozando, só que ele afinal saltava aos treinos dele, não fazia os treinos, e ele depois confessou durante a prova. Eu no Spartathlon, é uma prova muito dura, eu não sofri. Também tenho aí uma parte que eu ia para bater o recorde da prova, queria ganhar e queria fazer só 28 horas. Como depois nós treinámos juntos e combinámos aquele que mais lhe custasse, o outro ajudar-lo, e então eu, a certa altura, o treinador disse, olha, vamos esquecer o recorde da prova, vais só para ganhar a prova, eu controlo a segunda mulher, se ela chegar à vossa beira, tu terás que ir, mas se ela não vem, tu vais ajudar o Miguel e deixar os dois até à meta. E assim foi. Então para mim tornou-se um pouco mais fácil, porque eu também já não tinha aqui mesmo ao limite. Mas eu tinha que ganhar a prova e isso eu estava por seguro. Então ele sofreu muito durante a prova e eu já não. Eu fui muito mais cómoda, no treino sofri, mas depois na prova não. Isso passa sempre, quando nós não treinamos bem, chegamos à prova é muito mais difícil. Se nós treinarmos bem, a prova torna-se muito mais leve. Prontos. É assim, há momentos da prova que se tornam difíceis, porque nem sempre imagina, eu corri 30 horas. E não só, e o mais difícil era o calor durante o dia e depois o frio que passámos 0 graus durante a noite na montanha. Porque tu apanhas de tudo, apanhas frio, apanhas calor, apanhas a noite. Mas foi algo que foi bonito, é uma sensação de quando vais a competir, se tudo te correu bem durante a época da preparação, do treino, chegas ao dia, desfrutas da prova, desfrutas da vitória que já vês a chegar. Quando estás quase a chegar, começas a sentir medo que é o melhor, vai-te passar alguém que não consegue chegar, mas pronto, torna-se bonito. E foi assim a prova, entre outras peripécias que se apanham depois pelo caminho, mas foi bonito, foi uma vitória, algo espetacular. E depois é uma prova que é muito dura, e eu também, uma das coisas que eu depois dei uma entrevista para mais tarde, com um livro que se escreveu lá na Grécia, quando foi esta prova, disse ao meu treinador, eu quero preparar a prova para ir lá, vencê-la, mas nunca mais voltar. Porque, por um lado, pela distância que era 246 km,
Por outro lado, sabia que era dura porque apanha circuito de montanha, de estrada, de terra batida, de tudo. E ao ser uma prova tão dura, eu não queria voltar não queria voltar a ganhá-la. Eu até gostaria de voltar a ganhar. Eu achava que não ia estar motivada, depois daquilo que passei, para voltar a treiná-la para poder ganhar. Então eu disse, eu ir lá outra vez e ficar segunda? Não. Fico só com a boa disposição de ganhar, e assim foi. Nunca mais lá voltei. Mas já foi com esse propósito. Ir, correr, ganhar e acabar assim. Depois ainda um detalhe que passou no Spartathlon, quando durante o dia que vais a correr com 40 graus de temperatura, começas a ter tanta sede e levas a boca seca, parece que a língua parece palha, parece que levas ali uma tábua. E então quando bebes água, só queres é beber. E o nosso médico tinha combinado e tinha feito estudo, e verdade só podia beber da garrafa pequenina de água, só esta porção de água. Era o que eu tinha que beber, nem que tivesse sede, porque o nosso corpo, se a água se não absorve, passa-nos como um carro, que se encharca e depois não anda. E então, se eu bebesse água a mais, ia começar uma água. Quando é água? O médico dizia, quando a água começar a cantar na barriga, já estás feita. Ou tens que largar de beber depois para aí 10 km, até que a água pare de cantar na barriga, ou senão não vais conseguir correr e vais ter que retirar-te. E eu pedi uma garrafa de 1,5 litro, eu peguei na garrafa, comecei a beber. E de repente a água começou a cantar. Então o meu treinador perguntava sempre, como é que vai a água a cantar? E nós nessa altura íamos os dois, e eu e o atleta espanhol a falar, ai meu Deus, levamos a água a cantar na barriga, e o que é que isto nos vai passar? E então havia um truque que nós não sabíamos, mas que tinha combinado, o médico tinha dito ao treinador, como é que ele sabia que ele tinha que nos perguntar se a água cantava-nos na barriga. Então havia um truque para ele saber se nós bebemos água a mais. Se nós só bebêssemos aquela água, aquilo cada 20 minutos o corpo absorvia. Se bebesses a mais, estava demasiado. Então ele disse, não, a água vai-nos já cantar na barriga. Diz, ok, meia banana para cada um. Te digo que nós tomamos a banana nem sequer tinha quase chegado abaixo, já foi fora. Ele disse, ok, já bebeste água a mais, 10 km sem água. Cheios de sede, depois daquela água ter toda que bebemos, a água cantava-nos na barriga e nós íamos cheios de sede. 10 km não bebemos água. Entretanto, ele fala logo com o médico e o médico diz, não, 10 km sem água. Eles não vão se retirar sem beber água. Vão se retirar se tiver água a mais. Vão encharcar e não vão conseguir fazer a prova. Olha, quando passaram 10 km, nós, ai meu Deus, era só aquele bocadinho de água, mais nada. Podias ir com muita sede, mas não conseguias beber. Porque nós também já sabíamos que porque pensas assim, meu Deus, tanto sacrifício, tanto que nos custou a fazer a preparação, e agora por uma tonteria saber que não podes beber água, vais beber e ficares fora da prova, era isso ou lesionar-te. É uma das coisas que tu podes estar muito bem preparado, mas uma lesão, ou por excesso de água, ou por falta de água, porque tu ficas fora da prova por excesso ou por falta. Porque começas a desidratar-te e estás fora da prova igual, começa-te a dar câimbras e acabou a prova. Então era sempre coisas que tens de ter muito, muito atenta. O treinador tem que estar atento a ti e tu também, mas só que quando vais a correr tu nem te lembras metade das coisas e vai. Fora isso também passou-nos de beber-nos água mais depois de sermos castigados e depois pronto, começas a beber outra vez normal, já não voltas a cometer esse erro, porque sabes que isso é um problema que pode passar depois, mas pronto. Mas essa prova tem uma coisa, tem um controle muito grande nessa prova. Nós temos os habitualhamentos que os temos que deixar, imaginar onde é que nos vai fazer falta qualquer coisa. Tu tens o habitualhamento próprio e depois tens a mesa da organização que põe de tudo. Mas tu durante a prova e durante os treinos, tu vais tomando alimento líquido que já estás habituado a tomar, a água, isso é normal, mas depois tens a banana onde achas que vai te fazer falta. Qualquer coisa que tu achas que te vai fazer falta, metes no saquinho, entregas à organização e colocas em vários pontos que eles depois vão colocar. Tu pões lá, imagina, quero isto ao quilómetro 60, ao 60, ou outro ao 180 ou tal. E também tinhas que levar um frontal que era para durante a noite que não vias, e tinhas que mais ou menos imaginar que àquela hora ia começar a escurecer e tu tinhas, e noutra zona tinhas que ter as pilhas e assim. E como tinha também deixado umas sapatilhas porque ia-nos ter calor e tinhas que as deixar. Acontece que as sapatilhas fizeram falta mais cedo.
Comecei a ter os pés muito molhados, comecei a sentir que estava a fazer bolhas e precisava de mudar as sapatilhas. Então o que eu disse ao meu treinador quando ele passou, olha, tu em tal sítio, arranja um sítio onde me deixes as sapatilhas, tu vais à frente, controla que ninguém te apanha, porque se alguém o apanhasse a dar uma assistência, eu era desclassificada, e ele já tinha tido uma advertência, porque ele foi-me dar qualquer coisa que ele me deu, e ele estive 1 hora penalizado, então se fosse apanhado a segunda vez a dar-me qualquer ajuda, eu estava fora de prova. Então ele pagou as sapatilhas, umas meias e uma caixa da Nivea, que era o que eu usava, creme para os pés, e colocou num sítio qualquer, e depois passa o carro por mim e diz-me, seguindo mais ou menos 500 metros, há um olival e tu entras aí dentro que está a sacar com as sapatilhas. E assim foi, eu fui correndo, quando vi o olival, entrei dentro, tiro as sapatilhas, mudo as sapatilhas, volto a pôr outras meias, esqueci-me de sujar as meias. Porque uma meia, quando vais a correr, já começa a ficar suja, aquelas meias estavam muito branquinhas. Nisto passa o carro dos fiscais dos gajos da organização e eles começam a olhar assim muito para mim e eu, meu Deus, se eles me olham para as sapatilhas, eu estou lixada. Embora eles não me viram, eu acho que eles não me viram a entrar nem a sair, porque senão eu também podia ter dito que ia ao quarto de banho. Embora houvesse quartos de banho, mas quando dá vontade, tu não estás à espera que esteja ali, é quando tu deres, tens que ir. E então eu mudei as sapatilhas, deixei as sapatilhas lá debaixo das oliveiras e era engraçado que depois tive, interessante, que até nisto acho que eu tive sorte, que é, depois eles iam dar a oliveira para pôr na cabeça. Portugal é um país também onde há muitas oliveiras e muito azeite, muita azeitona, então ficaram aí as sapatilhas, ali e as meias. E eles passaram, andaram um bocado para trás para a frente, não deram por ela e eu seguia, disse, tchau, que não vou ter azar, se estes me apanham, eu ia à frente já com 2 horas de vantagem na segunda, digo, meu Deus, o que é que me ia acontecer? Imagina, quando chegas à montanha, tu vais a correr, entretanto vai-se ficando à noite, e tu quando chegas à montanha, sabes o que é uma árvore de Natal? E é exatamente o percurso que está assim marcado em letras verdes, e tu estás e vês assim aquilo, toda a montanha até ao cimo. E tu sabes que tens que correr por ali, e quantas vezes eu fico com as mãos ao chão, e picas as mãos e magoas-te, e depois há uma pedra a cair, e tu ouvias que aquilo caía mais tarde, eu digo, meu Deus, se me desvio para ali, já vou. Portanto, tens que ir entre aquelas luzes que tens que ir pelo meio. E porque tu não vês, só levas o frontal ali na cabeça e é o que vês. E quando chegas ao cimo da montanha, andas para aqui, ou melhor, 500 metros, e vais descer e vês exatamente o mesmo circuito, com as luzes verdes até baixo. E eu digo que foi mais difícil descer do que subir. Por um lado porque é noite, depois não sabes o que tens e vais a correr e vais a frenar-te e de repente cais porque tem pedras, tem o que seja, e ervas ou sei lá, nem sei o que é, porque tu não vês, e cais olha, levantas-te e voltas outra vez a correr, mas foi mais difícil descer do que baixar. E depois passavam atletas por mim a correr, que parecia que iam correr no plano. E outros a subir exatamente o mesmo. Porque devem ser atletas que estão habituados a correr. E eu na montanha eu perdi muito tempo e tardei muito tempo a correr. Meu Deus, eu só estava com medo da voz de alguma mulher que passasse, então eu teria que correr de qualquer das formas. Como a voz feminina não se ouvia, eu pronto, deixa-me ir que vou aqui bem. Mas depois chego à estrada, pronto, então aí mas aí era tudo, era o frio, era muito frio mesmo. E mesmo a roupa térmica não te chegava, aquilo era terrível. A sorte que tínhamos era que nos habitualhamentos havia chá quente, e então eu já estava habituada, porque treinei também na zona de Leão, também com 0 graus durante a noite, e então já estava habituada a beber chá quente, e quando chegavas ao habitualhamento era só estavas à espera do chá. A meta é muito bonita porque temos uma alameda enorme e então existe as deusas, meninas vestidas de branco, e depois vão fazer os últimos 100 ou 200 metros, tu vais no meio a correr e elas vão dos lados e elas vão-te acompanhando a seguir correndo. E depois tu tens que subir, é uma meta totalmente diferente. Tu sobes uma escada, está lá o Rei Leónidas, em bronze, e tu tens que subir indo mais os 3 degrauzinhos, bates e só o relógio, o crono para quando tu tocas com a mão. Muitos atletas tocam com a cabeça ali na estátua e para o tempo. Depois já está aí o Presidente da Câmara,
põe-te a coroa na cabeça, dá-te água a beber do rio sagrado e pronto, é assim termina a prova. E depois, todos os atletas que terminam a prova, todos, ou seja, eles naquela altura, quando eu corri, acho que só aceitavam 250, agora acho que eles já abriram a mais, mas naquela altura a organização só tinha estrutura para receber os 250 atletas. E era muito difícil conseguir, para conseguir a inscrição, eles até punham umas, hoje, acho que agora já não fazem isso, mas naquela altura era muito difícil para conseguires entrar, eu tinha que ter feito uma prova de 24 horas, eu não a tinha feito, só era com as provas que tinha que conseguir lá que eles me inscrevessem. E com as marcas que tinha também me ajudou. Então depois os atletas vão sempre ao hospital para fazer um cheque, um chequeio, ou um exame médico, sim. Para ver se os atletas são bons, para deixá-los, todo atleta tem que passar pelo hospital. No fundo isso é bom também para os atletas, a segurança deles, que podem às vezes parecer que está bem e não está, mas pronto. Mas olha, foi assim, uma prova muito bonita e eu adorei ganhá-la. Eu em Espanha tinha a sorte de ter tudo. Tinha o ginásio, tinha as termas, que é dali da Tui, tinha um bom médico de medicina desportiva, tinha 2 médicos de medicina desportiva e estavam os 2 no Celta. Estavam os 2 em tempos diferentes. Quando o meu médico estava no Celta e ele começava-me a deixar um bocado de mão, eu passava para o outro. Quando o outro ia para o Celta e o outro estava livre, então eu ia porque eu precisava de um médico com muito tempo. Depois tinha uma fisioterapeuta, tinha um massagista, eu fazia 3 massagens por dia, porque também tinha fazia muito treino, até que depois o massagista ensinou ao meu treinador a fazer a massagem, depois já fazia em casa. Mas tinha sempre um grupo de trás, eu acho que por aí 15 pessoas, que ninguém sabia que elas estavam aí, mas eram toda a gente. Depois qualquer produto que eu precisasse de tomar, as marcas davam-te, sei lá, tinha muita coisa. Eu muitas vezes falava com os atletas daqui e eu pensava, se eu estou em Portugal, eu não consigo fazer. E eu era capaz de acabar um treino e já ia logo para as termas para fazer recuperação, de imersão, de banhos, de choro de água, massagista, logo tudo. Eu quando fui correr a primeira maratona a Lisboa, o meu massagista foi comigo. Fui lá, fizemos massagem no final da prova. No final da prova não, porque não se deve fazer, mas mais à tarde. Depois no dia seguinte voltámos outra vez ele a fazer, não é bem massagem, é drenagem. E depois eu fui correr a Santiago e fiquei quinta. 8 dias depois, portanto, eu fazia muitas provas, muitas coisas, mas havia um grupo por trás que ninguém sabia, mas que tem que haver para um atleta conseguir estar sempre a ponto, senão se é só o atleta e não tens mais ninguém. Eu isso em Espanha tinha esse apoio todo que, imagina, vamos a correr, torces um pé, aqui vamos ao hospital, ou eles vendam-te a perna e vendam-te o pé e tu andas ali a coxear durante 15 dias. Eu tinha lá uma senhora, que era a minha fisioterapeuta, eu ia lá, ela arranjava-me o pé, no dia seguinte eu já ia para Castrelos, que era o parque, que assim se chama, eu já podia meter 42 km e sem problema nenhum no pé. E eu dizia sempre a ela chama-se, que ela ainda é viva, eu dizia, Dona Lina, se a senhora falecer e eu estiver a correr, eu pego nas minhas sapatilhas japonesas. Porque eu torcia muitos pés, tinha problemas sempre de tornozelos, e eu chegava lá e eu conseguia, ela punha-me logo boa. E eu muitas vezes vinha aqui a Portugal, via os atletas a correr e eles andavam aí 15 dias, ou com uma muleta, ou porque torcia um pé, e eu, meu Deus, que sorte eu tenho, eu tive sorte. E eu também consegui muitas coisas por ter sorte. Sorte de onde estava, ter um grupo de pessoas que estavam ali, e depois também que te empenhas, porque se eu também me empenho, eu também não conseguia nada. Mas aí, então, assim, eu fiz desporto, tenho que reconhecer, e cheguei a dizer, e a Câmara aqui de Viana, que também a devo muito, que sou medalha de mérito da cidade, aqui de Viana do Castelo, isso também foi um reconhecimento muito bom, mas eu muitas vezes vou dizer a eles, eu só fiz desporto porque estava em Espanha, porque se estou em Portugal eu não conseguia fazer desporto ao nível que eu fiz, dado que já entro no desporto muito tarde, porque já entro com 28 anos, a minha velocidade, geralmente consegues velocidade até aos 18 anos, a minha velocidade, os anos já se tinham passado, já não ia conseguir a velocidade de ponta que qualquer atleta consegue, mas pronto, mas olha, foi bonito, gostei, adorei, foi uma etapa bonita da minha vida e pronto.